Ei, você aí, já imaginou ter um robô que vende pra você na internet 24 horas por dia, 7 dias por semana e que gera de 100 a 500 reais em comissões diárias? Aproveite enquanto esta técnica ainda está funcionando. Clique no botão abaixo deste vídeo para entender mais sobre como você pode construir o seu também. Nossa, eu vou falar agora do Vasco e, cara, minha experiência de repórter já há um tempo no futebol é a seguinte: quando o presidente, já em fevereiro, começa a falar que o técnico está mantido, está prestigiado, é porque a situação não está boa, cara. O Alexandre Campelo, presidente do Vasco, falou sobre a pressão que já há em torno de Abel Braga. Vamos ouvi-lo. O Abel é um treinador experiente, é um treinador qualificado e vale lembrar que há um ano atrás todo vascaíno queria o Abel aqui. Não pode ter mudado em um ano. Ele não desaprendeu, com certeza. É natural que haja uma expectativa grande por parte do torcedor, mas nós estamos no início de um trabalho e especialmente no início de trabalho em que nós trouxemos um número enorme de jogadores da base. Então é preciso ter paciência, é preciso ter perseverança. Eu já vejo alguma evolução no trabalho, né? Achei que o time já, nessa última partida, apesar do resultado não ter sido bom, não ter sido esperado, eu entendo que houve uma evolução grande na equipe. Como é que vocês estão vendo este começo tenso de temporada do Vasco? Confuso. O Vasco claramente não tem poder de compra. Tá para fechar com o Guarim, acho que fecha essa semana, vai conseguir finalmente muito mais até trazer o Guarim de volta. Pela disposição do empresário, do jogador de acertar. Acho que é um reforço importantíssimo para o Vasco. Ele se jogou bem, ele se adaptou, ele gostou do clube, a torcida gostou dele. Acho que dá mais um pouco de peso. A expectativa do Thales Magno desabrochar mesmo de vez e conseguir ser o protagonista que o Vasco precisa. Mas está confuso. O Abel vai ter que arregaçar muita manga para trabalhar. E esse confuso, Eric, eu levo para o time. O time é confuso. Confuso. Dentro de campo. Bom, não tem um time ainda. Ele próprio, o Abel, falou, eu vou encontrar o time. Falou depois do jogo contra o Botafogo. Eu vou encontrar um time. Porque o Vasco, que eu vi até agora, é um time sem organização, sem inspiração, é um time que não constrói. Há esse aproveitamento de vários jogadores saídos das divisões de base. E isso leva tempo para maturar. Tem essa vida fora de campo, que é uma vida só de decepções, com atrasos seguidos de salário, com fornecedor cortando isso, cortando aquilo. Isso impacta no ambiente. Você chega no clube, o cara te pede um dinheiro porque ele está precisando disso, o outro ali. Quando você chega no vestiário, você já ouviu e recebeu uns 8 pedidos de funcionário. O ambiente fica triste, não é um ambiente alegre. Ninguém tá feliz ali, é óbvio. Porque a situação é todo dia um problema, todo dia um problema, todo dia um problema. E dentro de campo você percebe que o Abel está encontrando muita dificuldade para dar uma ordenada nisso. Para fazer com que esse time comece a dar sinais de... Agora, o Vasco tem uma coisa que nós falamos do Fluminense agora há pouco. Hoje São Januário vai estar lotado. Eu não tenho dúvida alguma. Encontrei com vários vascaínos. Todos eles dizendo, vou para São Januário. É mais fácil lotar São Januário que o Maracanã. É um trunfo que o Vasco tem, é ter o estádio. Esse é um trunfo. Esse é a importância de ter o estádio. 17 mil do Fluminense ontem no Maracanã, lota São Januário. Sim, mas aí se você sabe que vai jogar no estádio, 40 mil, passa a campanha. O impacto de você ter um estádio é isso. É a hora de você saber utilizá-lo. Assim, o Maracanã é um estádio muito grande. Agora essa torcida tem levado uma atenção. Sim, né? Sim. O Abel Braga, logo na estreia contra o Bangu, ele já foi xingado. Em quase todos os jogos, o Abel foi hostilizado pela torcida em casa. E eu vejo hoje, assim, 2 treinadores muito pressionados. O Abel no Vasco e o Valentim no Botafogo. Assim, entra em campo também pela Copa do Brasil. É quase cultural do torcedor, Rizek, Arnaldo, Paulinho. O torcedor canalizar a raiva no técnico, né? E no caso do Vasco acontece, está canalizando no Abel e no presidente, no Alexandre Campelo, que a gente ouviu agora. É mais difícil xingar todo mundo, o time. Então canaliza no Abel. Eu não esperava porque o Abel chegou agora, né? E ele já chegou, parece que ele trouxe o lastro dele muito ruim do ano passado. Para já estrear sendo xingado, eu confesso que eu fiquei surpreso. O grande equívoco do Abel ano passado foi ter aceitado o Cruzeiro. Quando ele saiu do Flamengo, e o Flamengo aí se transformou, virou a melhor equipe da temporada, imbatível, ganhando o Campeonato Brasileiro, ganhando Libertadores. Tudo bem. Ele deveria ter passado o segundo semestre em casa.
assistindo jogos pela TV, se preservaram. Ele se expôs ao ir para o Cruzeiro, percebeu que não ia dar certo, saiu, mas aí ficou a mancha. O torcedor do Vasco, que hoje o Vaia, é aquele torcedor que tem a ideia do trabalho no Cruzeiro. Não é do fato dele ter trabalhado no Flamengo e ter saído do Flamengo, mas o trabalho no Cruzeiro. E isso foi muito ruim para a carreira dele. Eu acho que ele deu uma bobeada. Eu até li as entrevistas, eu estava de férias, mas eu li as entrevistas, quando ele não vai com o time principal contra o Flamengo. Ah, claro. Ali, olha o que aconteceu no Fla-Flu. O Fluminense ganhou do Flamengo, a torcida comemorou porque tem que comemorar, porque é um clássico, porque não importa quem está do outro lado, é o Fluminense que ganhou do Flamengo e para a história é 1-0 Fluminense no primeiro Fla-Flu do ano. O Vasco, que há muito tempo vem sofrendo com o Flamengo, não vem ganhando. Sem vencer do Flamengo. Era a chance de que fosse 1-0, como foi o jogo do Fluminense. Olha a onda que o Fluminense tirou com o gol do calcanhar. Ele não estava em sintonia com o torcedor. Outro patamar, outro calcanhar, a torcida do Fluminense ficou brincando. Era o Cano meter 2 gols no Flamengo, o astral vira. E no fim de semana você botava o time em reserva contra quem fosse, entendeu? Eu acho que ali foi uma opção que o clube fez, acho que o Abel não deve ter feito isso sozinho. E que ali, eu acho que às vezes é um detalhe que você muda o teu começo. Erro estratégico, entrevista pós-jogo desastrosa também. Aquilo criou ainda mais indisposição do torcedor em relação a ele. Eu acho esse jogo precocemente crucial para o Abel no Vasco, o jogo de hoje. Sem dúvida. É crucial. Sem dúvida. É uma outra competição, o estadual até agora foi um desastre. E é uma competição diferente, o torcedor vai até porque uma única opção. Você no estadual só fazer 1 gol em 5 jogos até porque, Arnaldo, é muito ruim. O torcedor do Vasco, o torcedor do Fluminense, o torcedor do Botafogo, ele sabe que o Campeonato Brasileiro está fora de questão. Agora, nas competições eliminatórias, e Vasco e Fluminense têm Sul-Americana e Copa do Brasil, Botafogo a Copa do Brasil, quanto mais puder avançar, melhor. Claro. No próprio estadual, Paulinho. E porque o estadual, por mais que o Flamengo seja hoje mais forte, mas o clássico iguala. A gente viu o Campeonato Brasileiro ano passado. O Flamengo sofreu para ganhar do Botafogo no Newton Santos, foi ganhar com 1-0, com 1 a mais no finzinho, gol do Lincoln. O 4-4 com o Vasco no Maracanã. Então, assim, o estadual e o clássico, ele te dá a igualdade. Então, aí, o Abel, a estratégia do Vasco, não vou nem falar do Abel, mas a estratégia do Vasco, de não ter ido com um time com uma força mais... Para ganhar do Flamengo, você dá um respiro ali para 2 jogos. A diferença, entendeu? por exemplo, você falou dos detalhes. Esse, que não é nada detalhe, é a sintonia com o torcedor... O Louco Abreu vira ídolo no Botafogo porque ele sabia que ele tinha que chegar, ganhar do Flamengo no estadual, que era o que tinha naquele momento, e cair na graça da galera. E tá o nome dele na história do clube. Exato, ele entendeu a sintonia do torcedor. Porque eu acho que se o Vasco, aquele dia ali, o Cano que chegou, que a torcida tá gostando, o Cano faz 2 gols naquele jogo contra o Flamengo no Maracanã, eu tenho certeza que o ambiente hoje no Vasco era um pouco diferente. Também eu concordo com você. Um pouquinho não, era bastante diferente. Porque o torcedor, ele não importa que o Flamengo tenha atuado com o time... Não importa. O Fluminense ganhou. Ele não tem que, assim, não pode, tem que comemorar, tem que vibrar, não pode se iludir achando que ganhamos do Flamengo, então... Não é isso. Isso é uma coisa. A outra coisa é você venceu o Mas Flamengo. Na quinta-feira tem que tirar onda mesmo, claro, na rua, na rede social. E ao equiparar, eu acho que quando ele botou o mesmo elenco do Flamengo, ou seja, jogadores sub-20, foram 2 mensagens. A primeira, não vou botar o time titular na cabeça do torcedor. A leitura ele não botou o time titular porque ele ficou com medo de se perder. A gente ia ser zoado. Então falta confiança no desempenho da equipe titular. Segundo, poxa, é uma oportunidade para o torcedor do Vasco de olhar e falar assim, uma oportunidade para ganhar do Flamengo, ele está abrindo mão. Qual foi a última impressão do torcedor do Vasco contra o Flamengo? Foi aquele 4-4 espetacular. Então você fala assim, bom, se a gente com um time inferior conseguiu empatar com o Flamengo, campeão da Libertadores de 4-4, o nosso time hoje pega o time sub-20 do Flamengo e ganha. Depois do 4-4. Pronto, e depois vamos contar a história. E você precisa mexer com essa estima do torcedor. É isso. São torcidas que estão com a taxa de estima muito baixa. Elas não estão tendo motivo para comemorar. Elas estão vendo um adversário cada vez mais se distanciar, abrir vantagem, abrir frente. Um adversário que, sem ter, até a rodada passada, jogado com um time titular, vem bem no Campeonato Carioca. O Flamengo só foi utilizar o seu time titular na última segunda-feira. Então, aquilo para o torcedor rival está sendo um massacre diário. Toda hora, de manhã, de tarde, de noite, no café da manhã, no almoço, no jantar.
Quando surge uma oportunidade de você ganhar desse rival... orgulho ferido. A questão do orgulho ferido é importante no futebol. Sim, claro. Olha, o Guarim já postou uma foto no avião. Aí, que beleza. Vindo ao Rio de Janeiro para assinar contrato. Style, hein? Olha Style, lá, hein? tá no avião dele, né? Pelo jeito, né? Exatamente. Não tá em qualquer avião. Não é qualquer avião, não. E o Vasco tem uma relação com o Felipe Bastos, que é tipo aquele marido que separa da mulher e estão sempre indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Quarta vez que o Vasco contrata ele. Quarta vez? Quarta vez. A quarta vez, Agora, cara. o Felipe Ó, 2 e 2, 4 ali, ó. O Felipe É a Bastos, quarta vez. Esse eu tenho notícia. Contratou Pode por ser... empréstimo em 2010, na primeira vez. Aí ele sai para a Ponte em 2013. O Vasco traz ele por empréstimo em 2014. Ele sai para o Grêmio em 2014. Aí em 2019 o Vasco traz de novo o Felipe Bastos por empréstimo. Não renova, decidiu não renovar com ele. E agora ele reduziu o salário e renovou com o Vasco. E foi um dos jogadores, André, que ano passado mais ajudou os funcionários do clube. Ele é um jogador muito querido. Na questão muito salarial. Querido, muito querido. Porque se impacta na vida do jogador, mas o jogador tem, às vezes, o seu agente, a quem ele pode recorrer, às vezes tem umas economias, enfim. Agora, você imagina na vida do porteiro, na vida do faxineiro, na vida do roupeiro, do massagista. E o Felipe Bastos, ano passado, foi um dos jogadores, outros também assim fizeram lá no Vasco, mas um dos jogadores que mais ajudaram os funcionários. Em alguns momentos, até usando o cartão de crédito dele para que o funcionário pudesse fazer compra. Paulinho, e as pessoas não sabem que esses funcionários mais humildes que trabalham dentro de um departamento de futebol, eles têm uma importância vital para o sucesso de um time de futebol. Flamengo, mudando de assunto rapidinho, quando entrou naquela polêmica de cortar a premiação desse pessoal, não tem ideia de como esses funcionários são importantes para a boa engrenagem de um time de futebol, para que as coisas aconteçam com naturalidade. O ambiente. Os jogadores não gostam deles à toa. Claro. O jogador de futebol não quer dar 30% do prêmio deles à toa. O jogador de futebol gosta de dinheiro, como eu gosto, como todo mundo gosta. Eles sabem o quão importantes essas pessoas são para o sucesso de um time. Então, quando o Felipe Bastos faz isso, ele tem noção que ele precisa ajudar com uma questão humanitária, mas ele também sabe que é uma questão esportiva. É importante para o Vasco da Gama para a construção de um bom ambiente. ter aquelas pessoas minimamente felizes e podendo trabalhar, chegar no trabalho com satisfação. Então, as pessoas às vezes mas tem muita importância. No mundo corporativo, talvez um peão não derrube um rei, mas no futebol um peão derruba um rei. E essas pessoas, elas são invisíveis no trabalho. Elas são invisíveis no trabalho e muitas vezes são invisíveis para muitos dirigentes. Muitos dirigentes, por causa de uma soberba, nem sequer dão bom dia, boa tarde ou obrigado para essas pessoas. Eles se acham tão poderosos, tão acima do bem e do mal, que eles não veem essas pessoas. Elas ficam invisíveis. Mas o jogador de futebol, ele todo dia vê essas pessoas. Ele sabe quem são essas pessoas, até porque a maioria dos jogadores veio do mesmo meio onde aquelas pessoas estão até hoje, de bairros periféricos, de bairros desassistidos, onde a violência impera, enfim. Então, o Felipe Bastos, talvez até o Vasco esteja recontratando pela importância que ele teve ano passado na construção até fora de campo, na diminuição do estresse que o ambiente provocava. Mas tem a questão do volante que o Abel gosta, que poderia ter sido o Jusilei, que não foi o Jusilei, não acertou, e não acertando com o Jusilei, verdade, Felipe Bastos. Verdade. Mas tá vindo o Guarim também, né? Verdade. Então, mas aí, de novo, Felipe Bastos e Guarim juntos não deu muito certo ano passado. Vai jogar um ou vai jogar outro? Pessoal, 2019 foi o meu ano. Como você pode ver aí, eu faturei mais de R$1 milhão só com vendas online nesse ano. E tem alunos meus que ainda faturaram mais do que isso. Quer aprender comigo e mudar sua vida em 2020? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.